Olá, estudantes! Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Érica Fernandes, da Educação de Jovens e Adultos, e estou aqui para mais uma aula com vocês. Mas antes de começar, eu vou fazer minha autodescrição. Vamos lá? Bom, eu sou uma mulher branca, de olhos verdes, cabelo castanho claro, meio aloirado. Estou com um blazer branco, camisa azul, escrito Educação, um colar de sementes. Ao fundo, tem uma estante com alguns objetos e livros. Aqui, à minha direita, nós temos um quadro. Então, o ambiente lembra muito uma sala de aula. E olha o que está escrito ali, no nosso quadro. O tema da nossa aula de hoje tem tudo a ver com o que está escrito. Você consegue ler? Então, leia assim, do jeito que está lá. Isso faz sentido? Quando eu falo essa frase, tem tudo a ver com o texto. Vamos pensar sobre isso? Vem comigo. Bom, quando a gente fala em texto, quando você pega o seu celular e você procura algum texto na internet, você procura ver o que nele? Você procura ver o sentido do texto, você procura, por exemplo, o que você gostaria de se familiarizar, ou você procura só ler e interpretar? Eu, por exemplo, quando vou procurar ou pesquisar no meu celular um texto, eu procuro pegar um texto que tenha bastante palavras diferentes. Isso mesmo. Sabe para quê? Para poder fazer inferências. A nossa aula de hoje é sobre isso. Fazer inferências em palavras que não têm explicitamente o seu significado ali. E aí buscar esse significado para poder entender e interpretar melhor esse texto. Mas a gente tem que pensar sobre isso. Eu vou te dar alguns argumentos, algumas maneiras de pensar sobre essas expressões nessa aula. Vai ser super interessante. Preste bastante atenção. Vamos ao slide. Ele manga das pessoas. Ele manga das pessoas. Presta atenção aqui. Ele manga das pessoas. Qual é a inferência que eu posso fazer da palavra manga? Ele manga das pessoas. Faz algum sentido? O sentido está explícito? Vamos ver o slide que a gente vai poder entender melhor. Vamos lá. Se mangar dos outros for pecado, eu e meus amigos estamos lascados. Nessa situação, nós podemos perceber que manga é o quê? Uma gíria nordestina. Isso mesmo. Então, a inferência dessa palavra nesse contexto aí tem a ver com zoar, caçoar, como os nordestinos costumam dizer, sobre uma pessoa, sobre características ou alguma coisa que outra pessoa esteja fazendo. Tá vendo como é legal a gente pegar algumas situações para fazer inferência e principalmente perceber o significado da palavra? Então, o significado de manga nesse contexto é justamente caçoar, é perceber que a gente está tirando sarro da cara de outra pessoa. E aí, por isso, eu trouxe esse textinho no slide para que a gente pudesse perceber mais ou menos o que aquilo ali queria dizer. Nesse contexto, como eu acabei de falar, mangar de alguém é zoar alguém. No linguajar mais carioca, né? Como a gente costuma falar, vou zoar aquele cara ali. Mas lá, na gíria nordestina, é diferente. Ao invés de falar, vou zoar aquele cara ali, eu vou falar, vou mangar dele, vou mangar daquela pessoa. Viu que interessante? Agora você tem aí mais duas situações. A manga estava uma delícia. A manga da camisa é rasgada. Preste bastante atenção agora no slide. Ele manga das pessoas, a manga estava uma delícia, a manga da camisa é rasgada. Percebam que a palavra manga, nas três frases, tem
um tipo de inferência diferente que podemos estar fazendo. Viram que interessante? E assim, nós podemos perceber que, dependendo do contexto, nós podemos fazer inferências diferentes. Nós ali tivemos 3 tipos de significados para a palavra manga. Manga, no sentido de zoar alguém. Manga, a fruta deliciosa. Quem não gosta de manga, né? Eu adoro manga, por exemplo. E a manga da blusa, que estava rasgada, que está rasgada, que pode estar rasgado, que pode ficar rasgado. Naquele caso, está rasgada. Então, nós podemos fazer a inferência aí de 3 formas diferentes, 3 significados diferentes para uma só palavra. Bem interessante, né? Mas assim, falando de contexto, falando dessas coisas que nós acabamos de comentar, vamos ver isso agora dentro de um texto. Como que vai ficar? Vamos ver no slide. Bom, o título do texto é Briga de Irmão. Com o nascimento do Mário Márcio no ano passado, tive de dar um gás no trabalho. O dinheiro que eu ganhava passou a ser pouco para alimentar 2 crianças e 2 adultos. Decidi correr atrás de clientes maiores oferecendo serviço de assessoria de imprensa. Um trabalho que pode ser feito em casa, sem maiores danos à minha vida de mãe e dona de casa. Thalita Rebouças, Fala Sério, Mãe, Rio de Janeiro, da editora Rocco, 2004. E aí tem uma indagação, ó. O que é contexto? Bom, vocês viram que nós temos o fragmento de uma história, né, do livro da Thalita Rebouças. E aí tem algumas palavrinhas ali dentro de um contexto que chamam a atenção. Então, deu para perceber o que é contexto? O contexto é que vai me dizer como que eu vou dar o significado das palavras que vem como algumas expressões para poder justamente eu entender e compreender de fato qual é a mensagem que esse texto quer me passar. E por isso que nós precisamos fazer 1, 2, talvez até 3 leituras do mesmo texto para poder estar atento a essas demandas da inferência e poder contribuir e entender de fato o que e qual é o significado que eu preciso compreender para entender todas as questões que esse texto tem de mensagem para passar. Vamos aprofundar essa questão. Bom, aí nós temos o mesmo texto, só que tem algumas partes sublinhadas. A partir dessas palavras sublinhadas, que estão destacadas, eu fiz o destacamento delas fora do texto. Vejam aí, dar um gás, correr atrás de clientes, maiores danos à vida. Logo, nós podemos perceber o que? Dar um gás. O que posso pensar sobre dar um gás? Correr atrás de clientes. Maiores danos à minha vida. Vamos voltar ao texto. Bom, vou ler novamente o texto, mas agora refletindo mais sobre essas questões que estão sublinhadas. Briga de irmão. Com o nascimento do Mário Márcio, no ano passado, tive de dar um gás no trabalho. Essa frase sublinhada, ela quer dizer que eu tive que trabalhar mais, né? No caso, a mãe. Ela teve que dar um gás no trabalho, ela teve que trabalhar mais, ela teve que impulsionar o trabalho dela para que rendesse o quê? Mais dinheiro. Por quê? Aí vem a próxima frase. O dinheiro que eu ganhava passou a ser pouco para alimentar 2 crianças e 2 adultos. Decidi correr atrás de clientes. Bom, a inferência aí já é o quê? Ela precisou aumentar os seus clientes, correr atrás de clientes. A inferência que nós fazemos é essa. Ela
Ninguém vai correr atrás de fato dos clientes, né, sair correndo, mas sim aumentar o número de clientes para aumentar justamente os seus ganhos. Maiores, né, oferecendo serviço de assessoria de imprensa, um trabalho que pode ser feito em casa sem maiores danos à minha vida. Nesse momento, sublinhamos em relação à questão de danos à minha vida, no sentido de ela não ter que ter o deslocamento ou mesmo deixar até de estar com seus filhos para poder justamente dar conta da casa, da criação dos filhos e estar ao mesmo tempo trabalhando, ganhando mais clientes, aumentando sua carga de trabalho sem ter que se movimentar tanto. Por isso vem essa questão sem maiores danos à minha vida. Essa é a inferência que podemos fazer nesse trecho. Vamos avançar para o próximo slide. Por isso, eu fiz essa ressalva desses 3 trechos para que pudéssemos observar que são justamente as 3 fases do texto que estão como expressões que precisamos fazer inferências para entender melhor e interpretar melhor esse texto. Viram como é fácil fazer inferências? E entender o contexto? Tudo vai depender desse contexto que ele tem para me dar, e aí a gente vai fazendo a inferência do significado. E aí uma coisa vai, as ideias vão casando, uma coisa vai casando com a outra, e a gente vai conseguindo ter um sentido total. Vamos ao próximo slide. Agora é o desafio. Leia o provérbio: quem semeia vento, colhe tempestade. Bom, faça a inferência na frase e escreva em seu caderno qual o sentido. Mão na massa. Leia, releia quantas vezes você quiser essa mesma frase e escreva no caderno qual o sentido que você acha que tem aí. Olha, gente, vem aqui agora. Quero falar com vocês o resumo da nossa aula de hoje. Nós falamos sobre o sentido que as palavras têm em relação aos seus significados dentro de um contexto, e aí sim podemos estar fazendo as inferências para entender melhor o que o texto tem a nos dizer. E também falamos sobre a importância de entender isso para poder fazer a interpretação correta do texto. Muito legal, não é? Eu adorei a aula de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, fale dessa aula para quem você quiser. E outra, estude, converse com seu professor, tire dúvidas e sempre, sempre, sempre anote no seu caderno tudo que você quiser saber mais sobre o assunto. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau!